bom dia. Vamos dar início à nossa quarta unidade, tá? Com o nosso assunto pré-modernismo. O módulo é o módulo 8, tá bom? Vamos falar sobre o pré-modernismo. Então, deixa eu dizer a você, as nossas aulas, atividades, vai do dia 14, né? Hoje, 14 de setembro, a 7 de novembro. A avaliação será do dia 9 de novembro a 14 de novembro e o resultado será dia 18 de novembro, né? Quem passar direto. Então, vamos falar um pouco desse pré-modernismo, né? Que durante os conturbados primeiros anos da República, alguns atores eles retratavam os conflitos, as dificuldades e as diferenças do Brasil em busca de uma identidade nacional. Então, o que é o pré-modernismo? O pré, né? Antes, primeiro veio o pré para depois o modernismo. Então, esse pré-modernismo vocês vão estudar, né, também durante o terceiro ano do ensino médio, é quando vocês revisam todos os assuntos que vocês já deram desde o primeiro ano até o terceiro. Então, é um conjunto de obras literárias que propunham aí as mesmas temáticas e formas do futuro do movimento chamado modernismo. Então, veio aí, no caso, a Semana da Arte Moderna, né? Foi assim, de uma certa forma, foi uma ebulição de novas ideias, né? E foi assim, foram ideias nacionalistas, assim, em busca de uma identidade, né, própria. E aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, desculpa, no Municipal de São Paulo. Então, no Brasil, ela teve como marco inicial, em 1922, um momento marcado pela efervescência dessas novas ideias e modelos. Então, como foi na época do Brasil republicano, né, houve vários conflitos e vários contrastes. Então, teve o quê? A proclamação da República, que em 1889 não representou assim grande mudança no cenário econômico brasileiro. Então, 2/3 da população do país viviam no campo. Então, a situação era assim determinada pelos grandes latifundiários. Então, com a República, o que foi feito? Os principais centros políticos, eles passaram por uma transformação do espaço urbano, né, que desencadeou aí um processo de europeização do país. Então, a consequência imediata da reurbanização das grandes cidades foi o deslocamento de milhares de famílias pobres, né, das áreas centrais, onde moravam em cortiços, para locais de difíceis acessos. Então, aí nasciam as favelas. Então, foi quando, né, ocorreu, como a gente pode dizer, aquele êxodo rural. As pessoas saíam, né, no caso, saíam para morar, saíam dos cortiços, né, se deslocavam aí das grandes cidades e iam para as áreas centrais. Então, isso aí, o êxodo rural, né, ocorreu aí e demos o nome aí, dando o nome de favelas, né? Então, como eram esses cortiços? Os cortiços viviam lá todo tipo de gente, né? Os bares, todo tipo de gente lá vivia, né, nesse cortiço. Tem até um livro, não sei se vocês já leram, O Cortiço, muito bom, né? Que cai sempre em faculdades, em vestibulares. Então, nesses centros urbanos, né, os escravos libertos, eles viviam em quase completo abandono. Não tinham acesso à educação e também não eram mais empregados pelos proprietários rurais, né, que preferiam importar imigrantes europeus. Isso tudo foi, né, no pré-modernismo. Então, a região nordeste do país enfrentava um crônico problema da seca, vivendo assim de modo precário, né? Muitos aderiram assim, à pregação messiânica de Antônio Conselheiro. Quem era Antônio Conselheiro? Então, era o beato que profetizava a transformação do sertão em mar. Então, ele anunciava assim, a aproximação do juízo final. Então, o que foi mais que ocorreu nesse pré-modernismo? Então, foi instalado em uma velha fazenda no interior da Bahia. O conselheiro ele criou a comunidade de Belo Monte, para onde iam milhares de fiéis em busca da salvação. O líder religioso também se desentendeu com os poderes republicanos e os embates locais acabaram se transformando em um dos mais sangrentos confrontos internos do Brasil, que foi a chamada a Guerra dos Canudos, né? Que nós vamos ver aí, a Guerra dos Canudos. Então, o pré-modernismo,
desculpa, não é tido assim como uma escola literária. Ele apresenta, não é? A escola apresenta características individuais assim muito marcantes. O sertão nordestino mesmo, então foi o palco, né, também das batalhas entre a polícia e grupos de cangaceiros. Então eles exigiam dos principais coronéis o pagamento de taxas de proteção para suas fazendas. Então o mais famoso líder do cangaço, né, acho que vocês conheceram, né, já viram falar, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Então vocês veem, né, que ele lutava também. A Amazônia, ela vivia nesse momento a fase áurea da extração da borracha. Então a riqueza que gerava fez prosperar cidades como Maranhão, como Manaus e Belém. Então se tornaram assim importantes para os centros culturais aí, né, com a atividade econômica da borracha. E em São Paulo também passava por um momento assim de expansão econômica. Então, graças à cultura do café, né, que deu aí aceleração ao processo de urbanização e industrialização. Agora sim, o pré-modernismo, ele tem assim autores em busca de um país. Então, grandes mudanças políticas, sociais, econômicas não deixavam mais espaço assim para a idealização. Então, era um momento de quê? De buscar um conhecimento mais real e profundo das condições de vida que podiam ser observadas em um país tão grande. Então, o foco da produção literária se fragmenta e os autores escrevem aí sobre as diferentes regiões, os centros urbanos, eles falam sobre os funcionários públicos, sobre os sertanejos, os caboclos e os imigrantes. Então, tudo era motivo de interesse para os escritores. Quem eram esses escritores? Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Então, a multiplicidade de focos assim, de interesses torna-se impossível tratar o pré-modernismo como uma escola literária. Então, o pré-modernismo é considerado um período de transição, pois conserva assim, algumas tendências das estéticas da segunda metade do século XIX. Por isso que a gente diz que ele não é tido mesmo como uma escola literária, é apenas um período de transição. Né? Então, ele conserva assim, algumas tendências, né, das estéticas da segunda metade do século XIX, que é o realismo, o naturalismo, parnasianismo e simbolismo que vocês já estudaram, e ao mesmo tempo que antecipa outras que serão aprofundadas durante o modernismo. Como não existe critério estético para definir a produção pré-modernista, se adota assim, um princípio cronológico, por isso assim, é considerado pré-modernista a literatura produzida entre 1902, que é o ano da publicação do romance, né, que foram os Sertões, e 1922, que foi o ano da realização da Semana da Arte Moderna, como eu falei anteriormente, que foi o marco da chegada desse modernismo ao Brasil. Então, teve também o quê? O projeto literário. Como foi esse projeto? Então, ele pode assim, se reconhecer no pré-modernismo, um projeto, como assim, um desejo de revelar o verdadeiro, a gente coloca verdadeiro entre aspas, né, Brasil para os brasileiros. Então, os personagens que ainda não haviam assim aparecido na literatura, como um pequeno funcionário público, o caboclo, os imigrantes, são elevados assim à condição de protagonista dos romances, né, do período. Então, aquele funcionário público era o protagonista, era aquele que vencia, era aquele, sem ser o vilão, era o autor principal, o caboclo e os imigrantes também. Então, os sertanejos que já tinham sido objetos de atenção dos romances regionalistas, de José de Alencar, né, e Franklin Távora, ele recebe um novo tratamento. Então, mais objetivo assim, distanciado, bem diferente da idealização característica dos textos românticos. E quem eram os agentes dos discursos? Então, as condições de produção da literatura, naquele momento, assim, eram influenciados por quem? Pelo interesse da população, né, no caso dos grandes centros, pelas notícias diárias. Tinham também as inovações tecnológicas, que contribuíram muito para favorecer a circulação mais rápida dos textos, né, no caso, o telégrafo, que permitiu assim, que os correspondentes enviados a Canudos atuassem como testemunhos oculares do conflito, dando assim maior veracidade aos fatos notificados, né, para os leitores. A fotografia também ajudou muito a estimular a busca pelo real, e o Exército Brasileiro contratou aí o fotógrafo Flávio de Barros para registrar o sucesso da campanha de Canudos. Outro também foi o contexto da circulação mais eficiente, né, na época. O público assim também buscava nas obras literárias, narrativas,
mais voltadas assim para acontecimentos históricos e atuais. No caso, essa expectativa, ela foi confirmada pelo imediato sucesso assim alcançada pelo livro Os Sertões. Outros escritores também desse período, como Monteiro Lobato e Lima Barreto, eles também verão assim suas obras serem bem recebidas pelo público. Então era um sinal de que, mais claro, né, de que os leitores eles desejavam que uma abundância de abordagem em relação aos idealizadores romances, né, do século XIX. Então, como era essa linguagem? Nós vimos que o romantismo, né, logo no início, era aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem... Já na linguagem tinha uma linguagem jornalística, a agilidade também era jornalística. Então, como consequência aí natural da maior aproximação assim, entre a literatura e a realidade, a linguagem utilizada nos textos, ela modificou, ela se tornou assim, mais direta, se tornou mais objetiva, mais próxima assim, da linguagem característica do texto jornalístico. Já no conjunto aí de romances, contos publicados da época, emergiam assim, as tendências que dentro de 2 décadas seriam agitadas como bandeiras pelos primeiros modernistas. A desmistificação do texto literário, a utilização de um português, né, mais brasileiro, a crítica à realidade social e econômica contemporânea. Então, enfim, foi assim uma constituição de uma literatura, né, que retratou assim verdadeiramente, no caso, o Brasil. Então, um dos autores, né, que foi um narrador assim da Guerra do Fim do Mundo, foi Euclides da Cunha. Então, entre os pré-modernistas, ele foi o pioneiro na aproximação entre a literatura e a história. Então, quando publicou a Recriação Literária da Guerra de Canudos, no ano de 1902, ele fazia somente 5 anos que o sangrento conflito tinha acabado. Nós tivemos também aí Os Sertões, né, a Bíblia, que foi assim considerada a Bíblia da nacionalidade brasileira. E esse livro Os Sertões, ele é de difícil classificação, porque a obra apresenta assim, gente, características de texto literário, né, porque ele capta assim, em suas descrições a sinceridade da alma simples e leal do sertanejo, pronto assim a seguir um líder e a morrer combatendo a seu lado. Então, assim, é de um tratado científico, ele analisa o solo do sertão nordestino, de investigação socioantropológica, já que se preocupa também em caracterizar minuciosamente o sertanejo, ou, posso dizer, explicar a gênese de Antônio Conselheiro, né, como um líder messiânico. Quer dizer, de matéria jornalística, porque resistem detalhes às lutas entre as tropas oficiais e os revoltosos. Então, o contexto histórico aí foi da Guerra dos Canudos. Então, embora assim essa mistura de estilos aponte para novas tendências literárias, esse livro, Os Sertões, ele também apresenta uma clara visão determinista. O que quer dizer isso? Ele liga ao naturalismo e à visão do ser humano como produto do meio em que vive. Então, Euclides da Cunha, porém, aí dá um tratamento regional ao determinismo. Então, ele antecipa em cerca de 3 décadas, assim, marcas, né, da prosa de ficção da segunda geração modernista, que é o romance regionalista. Por isso que a gente diz que Os Sertões, né, é exemplo de um romance regionalista. Então, para criar esse embasamento científico, né, necessário aí ao estudo das condições que contribuíram também para o conflito, como o de Canudos, Euclides ele dividiu sua obra em 3 partes. Prestem bem atenção às partes. Ele dividiu em terra, homem e luta. Eu vou falar em cada uma, né, rapidamente. A terra, que é a primeira parte, ele apresenta detalhada, né, das características do sertão nordestino, com informações sobre o clima, a composição do solo, o relevo e a vegetação. Essa é a primeira parte dos sertões, aí, do livro. Depois vem a segunda parte, que fala do homem. Ele dividiu aí homem. Então, esse onde tem a segunda parte, ele fala sobre o retrato do sertanejo. Então, o texto aí procura demonstrar assim, o impacto desse meio sobre as pessoas. Então, ele destaca assim, né, o destaque fica mais para a apresentação de Antônio Conselheiro e sua transformação assim, em líder messiânico. E a terceira parte foi a luta, que foi a narração dos embates entre as tropas oficiais e os seguidores do Conselheiro. Então, esse livro termina com a descrição da queda do arraial de Canudos e a destruição de todas as casas erguidas no local. Né? Então, aí tem, né, nesse livro, eu estou falando que foi um livro muito importante, como é o uso dessa linguagem
no livro. Define assim o estilo de Euclides da Cunha de modo assim muito particular entre os pré-modernistas, pois tem o emprego assim constante de expressões que sugerem um conflito interior que não pode ser solucionado. Então aí fez com que esses críticos reconhecessem a marca mesmo barroca do seu texto. Também se destaca no livro a busca da precisão científica e o desejo de garantir um realismo absoluto ao que é narrado. Então é a convivência de todas essas características que torna impossível definir. Então, Os Sertões como um romance. Então, o livro é isso e muito mais, o que explica, assim, a importância que tem até hoje no conjunto da literatura brasileira. Então, até hoje ele cai em vestibulares, em faculdades, e é bem estudado aí, né, Os Sertões de Euclides da Cunha. Aí nós temos esses autores do pré-modernismo, né, que são os principais: Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato. Então, Lima Barreto, como era a vida de Lima Barreto? Era nos subúrbios cariocas. Então, Lima Barreto, ele compôs assim um retrato, né, de partes dos centros urbanos pela elite cultural. Então, eram os subúrbios cariocas. Então, lá vivia, né, a pequena classe média. Era composta assim de funcionários públicos, professores, moças à espera de casamento e assim uma variedade de outras personagens que povoam a obra do autor. Os romances, contos e crônicas de Lima Barreto, eles compõem assim um painel em que se desenham de forma mais clara os verdadeiros mecanismos do relacionamento aí social, que era típicos do Brasil no início do século XX. Aí nós tivemos também, não é? Eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre o romance também publicado por Lima Barreto, que foi Isaías Caminha e Clara dos Anjos. Foi a denúncia aí do preconceito, que até hoje existe, né? Então, nesse primeiro romance aí, Isaías Caminha, né, por Lima Barreto, aí Recordações do Escrivão Isaías Caminha, já se podia identificar a denúncia do preconceito como uma das suas preocupações literárias. Então, a leitura aí do livro deixa evidente seu caráter autobiográfico. Não é? Assim como Isaías, o autor, ele sofreu preconceito por ser mulato e também, como sua personagem, conseguiu relativo sucesso com a carreira jornalística. Já em Clara dos Anjos, esse romance foi um romance inacabado, fala também sobre o preconceito racial, né? Ele retorna enfocando agora uma moça que é seduzida por um tipo suburbano, que é chamado de Cassi Jones. Então, o romance aí mostra a impossibilidade de vencer numa sociedade acostumada a determinar o valor de uma pessoa pela cor da pele. Então, para vocês perceberem, né, como antigamente tinha também o preconceito e hoje ainda perdura. Policarpo Quaresma também foi o mais conhecido romance de Lima Barreto. O protagonista, Policarpo Quaresma, foi um major, né, que trabalhou como subsecretário do Arsenal de Guerra. Ele é estudioso das coisas do Brasil e é interessado pelas tradições e costumes do povo brasileiro. Então, ele tinha um patriotismo desmedido, né, do protagonista, assim, que ele é ridicularizado por todos com quem convive, que é incapaz, né, capaz assim, de perceber a pureza de seu idealismo. Então, com Policarpo, Lima Barreto assim, tematiza o embate entre o real e o ideal. O triste fim de Policarpo foi a perda de todos os ideais. Então, quando ele percebe que dedicou sua vida a uma causa inútil. Então, foi um dos melhores romances dele. A desilusão de Policarpo também a desilusão de Lima Barreto. Então, ele escrevia ali o que ele estava sentindo. Então, é como ele fosse ali Policarpo, entendeu? Então, o novo Brasil que surgia ali nos textos pré-modernistas foi marcado assim por grandes desigualdades sociais. Então, não era um país que motivava o orgulho dos leitores, mas era um país assim real. E tivemos também Monteiro Lobato, que foi, né, com a decadência do café. Então, esse Monteiro Lobato aí, ele começou a carreira literária por acaso. Tendo vivido assim no interior, ele observou as dificuldades e os vícios característicos da vida rural. Então, suas observações deram origem a uma longa carta. Então, foi enviada para o jornal O Estado de São Paulo, que funcionou como uma denúncia e chamou aí a atenção das pessoas para um Brasil desconhecido, não oficial. Tivemos também, gente, o livro Urupês, que foi no ano de 1918. Lobato aí traçou um minucioso perfil do caboclo que vivia pelo interior de São Paulo. Então, o aspecto literário aí mais importante da obra de Monteiro Lobato
a sua preocupação em denunciar o problema, né, que marcava aí a vida das pessoas do interior. Seu foco era a região do Vale do Paraíba, em decadência após o deslocamento das culturas de café para o oeste paulista. Já nos contos de Cidades Mortas, em 1919, Lobato aí caracterizou a desolação provocada assim, nas pequenas cidades. Então, até pouco tempo antes, né, prosperava aí, no caso, o cultivo do café. E, por último, né, nós temos aí Augusto dos Anjos, que foi um poeta de muitas faces. Então, a leitura dos sonetos de Augusto dos Anjos, ele revela assim, a influência de diferentes estéticas do século XIX. Então, do simbolismo, o autor aí recupera o gosto pelas imagens fortes e a preocupação com a construção formal dos poemas. Então, o uso assim, de termos científicos marcou a inspiração do naturalismo. Então, a preferência pelo soneto traz aí ecos do parnasianismo. Ele, embora, gente, foi o único autor que publicou apenas um livro. Então, embora ele tenha publicado seu único livro em um momento, né, no qual a literatura brasileira manifestava-se tendências pré-modernistas, o poeta deve ser visto aí como um fenômeno isolado. Então, ele publicou, né, a única obra dele foi Eu, né, o nome da obra Eu, de Augusto dos Anjos. Então, as divagações metafísicas, assim, a expressão de uma angústia existencial, então, foram características assim, mais fortes na poesia de Augusto dos Anjos. E a linguagem? Como era a linguagem dos poemas? Né? No caso do poema dele, que ele só fez, no caso, poemas ele teve vários, mas obras ele teve só uma. Então, foi surpreendente assim, nos leitores, porque o poeta assim, recorreu à ciência para melhor definir suas preocupações com a origem da angústia moral, não é, que atormentava a humanidade. Então, Augusto dos Anjos, ele adotou como modelo os estudos de Ernest. Quem era Ernest? Era um biólogo alemão, né, que publicou uma obra relacionada às teorias da natureza biológica. E as interpretações filosóficas sobre a alma também, né, e sobre a existência humana. Então, o poeta Augusto dos Anjos, ele usa termos assim fortes e chocantes, muitas vezes assim associados às funções corporais. Por essa razão, muitos críticos da época destacavam o mau gosto do vocabulário como um dos defeitos da poesia do autor. Eu vou ler só apenas um poema, né, onde vocês vão ver assim o mau gosto que ele tinha, quer dizer, na linguagem dos outros autores ele tinha, né, o mau gosto para fazer um poema. Então ele diz: o Deus verme. Faltou o universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria. Verme é o seu nome obscuro de batismo. Então aí ele foi assim, ele foi muito criticado, né, por isso, por ele destacar assim, o mau gosto, né, o vocabulário, as palavras dos poemas que ele fazia. Então aí são esses aí os né, os autores do pré-modernismo. Então, vocês vão usar o módulo 8, tá? Eu vou deixar as atividades lá no Clipe Escola, para que vocês enviem para mim pelo meu e-mail, tá bom? E até amanhã, resto na aula de gramática.